Passo. Marcar. Bem, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, né? Inteiro acessível, se inscrevam, compartilhem, divulguem nosso canal para a gente poder chegar aos 1000 inscritos, é a nossa meta aqui, tá? Então eu conto com a colaboração de todos e vai ser bacana para todo mundo porque a gente vai espalhar esse conteúdo aí de tecnologia, de programação, né? Que é um nicho tão específico, né? E principalmente voltado à pessoa cega, né? Então, conto com a ajuda de vocês, tá? Nesse vídeo agora a gente vai trabalhar no nosso projeto, no nosso código especificamente ali, no nosso projeto ASP.NET Core, .NET Core, tá? A gente já criou nossa base de dados, nossa primeira tabela, que é a tabela produto, e agora a gente vai precisar ter um método, uma classe que tenha métodos que trabalhem nessa tabela, para que a gente possa utilizar depois nas nossas controlas ali, para poder estar chamando e fazendo as inserções necessárias, tá? Então o que vai acontecer, né? A primeira coisa, eu já estou com o OBS Visual Script acessível. Visual Studio aqui aberto, tá? E o projeto também, que foi o projeto que eu abri na aula passada. Tá me dando certinho. O que vai acontecer? Eu vou aqui expandir aqui a solução, o projeto é acessível e vou na minha pasta Shared. Expandido. Nessa pasta Shared tem tudo que vai ser compartilhado entre os diversos recursos da nossa API. Tá? Então são classes ali gerais. Nível 4 database. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já criei aqui anteriormente, ó, na nossa primeira aula ali. Nível 4 database 8 de 12. Uma pasta chamada database, tá? Essa pasta aqui, eu vou ignorar ela por enquanto, tá? E eu vou criar nível 3 dentro de Shared aqui, ele falou que está expandido, uma pasta chamada repository. Nível 4 database, nível 3. Tá? Então eu vou apertar pasta menu. Botão direito do mouse, menu de contexto, Shift F10, no caso. Exibir no navegar, se mover, E descer até adicionar. Recolhido de, expandido, controlado. Enter ou seta para a direita e vou descer aqui até nova componente pasta. Novo itens e novo item com nova pasta S. Acessível. E vou digitar o nome da pasta, que vai ser repository. 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 Nível. Por que eu criei essa pasta? Porque no nosso projeto a gente vai utilizar um padrão, um design pattern chamado repositório, que basicamente é um design partner que para cada tabela a gente vai ter uma classe e uma interface correspondente, e essa classe vai ter métodos que vão fazer operações nessa tabela. Como assim operações? Select, insert, delete, update. Então assim, tudo que tiver a ver com produto, com essa tabela produto, vai ficar em uma classe específica, tá? E essa classe específica vai ter as coisas que tem a ver com o produto. Inserir produto, consultar produto por ID, deletar produto, enfim. Tá? E é assim que a gente vai seguir aqui. E essas classes vai ficar dentro da pasta repositório, que é aqui no caso em inglês, né? Repository. Nível 4 repository 9 de 13. Tá? Então, pasta dentro dessa pasta eu ainda vou criar uma outra pasta. Exibir, navegar, adicionar, expandir, componente novo itens e novo e nova pasta S. Nova pasta. Vou chamar de interface. INTERF, salvar, CE. Pronto. Nível 4 repository expandido 9. Então aqui dentro de repository agora tem uma pasta chamada interface. Nível 5 interface 10. Nível. Tá bom? E dentro de repository ainda. Nível 4 repository expandido 9. Ainda vou criar uma outra pasta chamada query. Navegar, adicionar, expandir, novo itens e novo item com nova pasta. Nova pasta, vou chamar de query. QUERY. Nível. Vocês vão entender por que daqui a pouco, tá? Nível 5 criam. Então a minha pasta repository ficou com duas pastas. Nível 1 interface 10 de 15. Nível 5 criam 11 de 15. Nível 4 repository expandido 9 de 15. Tá? Nível. Poderia ser queries, né? Porque edição Y. Vamos renomear aqui para 2 e colocar um S no final. S. Crison. Nível 5 queries 11 de 15. Tá bom assim. Nível 1 interface 10. Nível 4 repository expandido. Voltando para repository, eu vou criar uma nova classe agora. Pasta menu. Navegar, mover, expandido. Nova classe. Nova bibliotecas, novo projeto classe, CC. Acessível, API, Microsoft Visual Studio. E vou chamar essa classe de, seguindo o padrão repository, vou chamar de product, né? P maiúsculo. Para fazer o seguinte, bora misturar é porque fica estranho, né? Misturar inglês com português. Eu vou deixar em inglês mesmo, tá? Product.
B, R, O, D, U, C, T, Repository, R, P, O, S, T, O, R, Y. tá? Product Dia, produto, Repository, tá aqui a os classe índices system criada. ponto link. Os índices na espaço, public class product repository. Y. Beleza, tá? Em branco. Beleza. Abre Abre chave chave. em branco. E na linha que segue, eu vou fazer o quê? A gente vai trabalhar agora com injeção de dependência. Então, a gente vai injetar aqui uma dependência do Dapper, que se chama a interface IDB Connection. Tá? Essa interface é responsável por criar conexão com o nosso banco de dados, né, que já está criado. Tá? E depois a gente vai ter métodos para fazer insert, select, enfim, nessa tabela produto. Mas eu preciso primeiro injetar a dependência da interface IDB Connection, que é do Dapper, tá? Que facilita muito nossa vida na hora de trabalhar com banco de dados, tá? Então, como é que eu faço isso? Private. V. Private. Teste editor. Private. P. Private seleção para V. Private 1 de private. Teste espaço. Espaço read only. READ. READ 1 de vim private. ONLY, mas o Visual Studio já Y. pra gente. Branco. Espaço. Espaço. E eu vou digitar aqui, ó. E assim que IDB Connection. C O N N E C T I O N. O Visual Studio provavelmente I. não adicionou esse using aqui, porque eu criei uma classe normal, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar aqui Criado. no nosso trabalho. IDB Eu vou chegar aqui com o cursor em cima da palavra IDB, né? Da primeira letra, e vou apertar Ctrl+. Navigate tu janela. Digite para obter. Vamos ver se ele vai... Os índices system.data. 1 de 7. Os índices system.data. Expandido. Dia. Product repository. System.data. Data. N. Em branco. DB connection 1 de 3. E vou digitar aqui. Aí ficou IDB Connection, espaço, Sublime. underline, DB. Aliás, underline Connection. C O N E C T I I T T I I U T C C T U U I O N. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para quem já sabe ASP.NET, né, tem noção e entende o que eu estou fazendo. Para quem não tem ainda uma noção tão aprimorada, eu recomendo o meu curso de ASP.NET, tá? MVC, que é um curso pago, mas é um curso muito prático, tá? Onde tudo é explicado do zero, com total tranquilidade, passo a passo, para não ficar dúvida alguma, tá? Mas basicamente o que está sendo feito aqui é o seguinte: a gente precisa ter as dependências do banco de dados adicionada aqui nessa classe para a gente poder fazer a conexão com o nosso banco de dados. Como a gente está fazendo aqui de maneira muito correta, a gente não está fugindo de nenhuma regra aqui de arquitetura, de Solid e tal, a gente está fazendo dessa forma, tá? Eu vou criar um método que vai ficar no construtor da classe. O construtor é o quê? É um método que é executado sempre, né, que a classe é instanciada, né, que vai fazer a disponibilização dessa conexão, desse método aqui, que aqui por enquanto é privado, né, esse método privado connection, para que eu possa utilizar esse método nos métodos seguintes que vão existir nessa classe, que vai inserir, deletar, consultar, tá? Eu já preciso estar com toda essa conexão pronta e aberta, disponível, na hora que eu estiver fazendo essas operações com o banco. Então é por isso que eu primeiro injetei aqui a IDB Connection, tá? Para depois eu me referir ao banco de dados que já existe no arquivo AppSettings da aplicação. Isso aqui é padrão, a gente sempre faz assim, tá? Quando a gente trabalha com injeção de dependência no C#, tá? No .NET Core, tá? Em branco. Private reado IDB connection, ponto e vírgula. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei aqui Private, Read Only, porque é somente leitura. IDB connection. IDB Connection, que é uma interface que tem vários métodos, tá? Connection. Espaço, E sublinha. chamei ele de underline C. Connection. O N N E C T I O N. Ponto e vírgula. Em branco. Tá? Private em branco. Vou criar aqui agora também, vou injetar aqui a dependência da interface de configuração para que a gente possa ler o nosso arquivo AppSettings, né, que a gente criou aquela chave lá de connection string, tá? Na aula anterior. Então eu vou colocar aqui private. Private 1 de private espaço, mesma coisa, read only. Reado 1 de private espaço. E vou chamar aqui a interface iConfiguration. E assim que ciclo me abre um connection, connection, no caso, C. o Visual Studio fica falando, né? Mas
espaço configuration. Ciclo A. C, O, I convertido. I com I. F, G, U, R, A, T, I, O, N. N. I configuração. I. Vamos ver se já tem o using aqui necessário, né? Está- Chegar em cima da palavra iConfiguration, dar um Ctrl+. Navidade tu janela. D. Using Microsoft.extensions.configuração. Dia. Beleza, ele já N. adicionou Em dentro. branco. Vou Configuração. dar um espaço, Espaço. ou Teste seja, de- ficou aqui Espaço. iConfiguration, Em branco. espaço, vou chamar de underline C. O, N, F, G, U, R, A, T, I, O, N. configuration, Ponto e vírgula. ponto e vírgula, tá? Lembrando que aqui é minúsculo, né? O nome da interface começa com maiúsculo, né? Então usa o padrão Camel Case, mas o nome que eu dou aqui, ele segue esse padrão de underline e tudo minúsculo. A primeira letra minúscula e as demais maiúsculas, que é o Pascal Case, né? O Pascal Case, o Camel Case é no nome da interface, além das classes, e o nome que eu dou é Pascal Case, tá? Em ponto e vírgula. Beleza. Em branco. Ponto e vírgula. Em branco. Ou seja, a primeira letra minúscula e as demais maiúsculas no nome que eu dou, underline, começando com underline, né? Primeira letra minúscula e as demais maiúsculas, porém no nome da interface aqui, ó, Read only. read only, I. IDB, tudo maiúsculo aqui na primeira letra. I. IDB, o D maiúsculo, C. O. no caso aqui é iConnection, né? Então é I. iConfiguration. Então aqui é I. I C. maiúsculo e o C maiúsculo de configuration. O. N. F. I. G. U. R. A. T. I. O. N. Espaço. Beleza. Tá? Em ponto e vírgula. Em branco. Agora eu vou criar um método agora que vai ser o construtor da classe. O construtor da classe em C# é sempre o mesmo nome da classe. Essa classe que a gente criou, ela se chama Public class product repository. Product Repository. Em Tá? branco. Em branco. Em private reado em branco. O nome do método vai P. ser Privilege public, style. P. Select. O. Object. O. P. Public 1. P. Public espaço. public espaço, PUBLC espaço, Product P. Paralelo. O. Produto. Repository, Produto. Y. Em branco. abre parêntese. parêntese. Vou dar um Enter aqui para voltar a linha. Public em P. Public em P. Em fecha parênteses. Espaço. Public product repository. Em abre parênteses. Y. Em abre parênteses. Em branco. Tá? Então ficou Product Repository, public, né? Espaço Product Repository, abre parêntese, Enter, Public em branco. e ficou uma linha em branco aqui, e Em no branco. fim, e depois aqui um fecha parênteses. Fecha parênteses. Por que Em isso? branco. Porque eu vou precisar repetir um pouco do que eu fiz ali no começo, tá? Então eu vou precisar adicionar como parâmetro desse método, desse construtor, a injeção de dependência. Isso faz parte do design partner, tá? Faz parte do padrão, é assim que a gente faz injeção de dependência em C#. Então vai ser o que aqui? Quais foram as injeções? Quais foram as injeções que eu fiz aqui? Eu adicionei IDB Connection, então eu vou repetir aqui, ó. I assim que diz I data adapter IDB command 1 de sim. IDB connection. Test. IDB Connection. N. Em branco. DB Eu vou connection. chamar de eu chamei de DB. Eu chamei de Connection lá, não foi? Lá em cima. Aqui eu vou repetir o Connection, só que sem o traço, tá? Connection de 3. N. O. C. Connection com C minúsculo também. C. O. N. N. E. C. T. I. O. N. N. Em branco. Vírgula. E a próxima injeção que eu Pronto. fiz lá em cima foi iConfiguration. Então aqui eu vou repetir. IDB com ciclo de abre I connection e configuração. I. Em branco. iConfiguration com I maiúsculo e Configuration com C Configuração. maiúsculo também. Espaço, eu chamei de Configuration com C minúsculo, traço, underline Configuration com C minúsculo, e aqui vai ser só Configuration com C minúsculo também. Configuração de 1. Configura C. O. N. F. I. G. U. R. A. T. I. O. N. I. Em branco. I. Espaço. IDB connection. Configuração. N. Beleza? Aqui na outra Fecha linha, parêntese, branco. parêntese, tá? Abre. Abre chave, que é um método, tá? Em branco. Esse método tem ações. Abre chave em branco. E qual vai ser aqui a ação desse método? Basicamente, referenciar as minhas injeções para poder finalizar esse processo. Então, como é que fica? Configura. O traço, eu vou referenciar logo aqui Em branco. dentro das chaves, né? O configuration, ou seja, underline. Connection 2 de 2. Connection 2 e connection 2 de 2. Configuração. Sublinha em branco. Underline Configuração igual a igual. Espaço.
configuration com C minúsculo, Configuração 4, N, entrar ponto e ponto vírgula. e vírgula. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o que está lá em cima no private, o que eu chamei de Espaço. underline Sublinha C. O, configuration, F, I, G, U, E, A, T, I, O, N, espaço. é igual Igual. a Espaço C. ao que eu chamei no parâmetro do construtor, que no caso também foi configuration. Espaço C. O, N, F, I, G, U, E, A, T, I, O, N. Ponto e sub em branco. Ponto e É configuration, N, em branco. Ponto e vírgula. ponto e vírgula, Ponto e vírgula. Em ponto e vírgula. N, em branco. e enter. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o connection, só que vai ser um pouco diferente no connection, né? O connection, Configuração 1 de 2, C. Connect. C, configuração 1 de... Connect. Sublinha C, configuração 1 de 2. Connect, teste, sublinha. o connection, N, SDB, connect igual, espaço. Espaço. SQL connection. S, bit 1 de SQLDB, tipo 1 de 1. O, N, E, C, T, I, O, N. Ele não completou aqui para mim, né? Então Espaço, eu teste. vou digitar Meu, assim mesmo. SQL connection. SQL connection e vou adicionar aqui, Espaço. chegando em cima da palavra SQL connection, Ctrl ponto. Instalar o pacote system.data.sql cliente expandido 1 de 1. Instalar o pacote. Ele está mandando instalar, então nem está instalado, tá? Então vamos embora. Dá enter aqui. Para ele fazer tudo que é Expandido. necessário, ele já faz Pronto. tudo só, tá? Então não preciso nem me preocupar, ele já vai lá no Nugget baixar e instalar para mim esse pacote, tá? Meu, SQL connection. Nenhuma ação rápida de Ele já instalou provavelmente. Né? N, em branco. Abre parênteses. Abre parênteses. New SQL Connection. Abre Fecha parênteses, em branco. Fecha. E aqui eu vou colocar o quê? Subconnection. Underline C. configuration. O, N, F, G, R, A, T, I, O, N. Ponto, get connect. Ponto get. Get connection string 2 de 3. Get connection string 1 de 2. Get as code 2 de 2. Exec 2 desktop Windows M. Web app. Web.git ignore 5. Web app. Bog S. Sared. Bog IOC 2. Goma R. Boker. Public user repository. Configurar connection igual new S. Configurar new S. Configuração.get section. Repository janela. Bot. Get ponto. Get cutem ponto. Get connect. Get section de qua connect. N. Esse get section é para eu pegar o nome da chave lá do F7 que eu quero ler aqui. N. Em branco. No caso aqui, Abre aspas. Teste. abre chave e o nome da seção é connection string. C. O. N. E. C. T. I. O. N. S. T. R. I. N. G. S. Connection strings, né? Pronto. Fecha Aspas. parênteses. Fecha parênteses. Fecha aspas, fecha parênteses. Ponto value 1. Ponto velho. Value 1 de 23. Connect. Para poder pegar o valor que está dentro dessa chave lá. Lembra que lá tá abre aspas, connection string, fecha aspas, 2 pontos, espaço, abre aspas, e o que está dentro desse abre aspas depois dos 2 pontos é o que ele vai recuperar para mim aqui no ponto velho. Tá? Em branco. Que é exatamente o que eu quero aqui. Em branco. Beleza. Fecha Vou fechar o parênteses do New SQL Connection, Ponto e vírgula. ponto e vírgula. Então como é que ficou até agora aqui? Nosso construtor. Vamos voltar aqui para o construtor, que você está acima. O private reador i. Public product repository. Public product repository. Public espaço product repository. IDB. Abre parênteses. Public. Abre parênteses. IDB connection. IDB connection. I. O I maiúsculo. O DB B. com D maiúsculo. C. E o connection com C Vírgula. maiúsculo. Connect. Eu Espaço. chamei aqui espaço de connection. O. Com tudo minúsculo, né? Porque é só uma balada. C. Espaço. C. O. N. N. E. C. T. I. O. N. Vírgula. Vírgula. E configuração. E configuration com I maiúsculo. O configuration com C Config- maiúsculo. Espaço. Espaço C. que eu chamei de configuration com C O. minúsculo. N. F. I. G. U. R. A. T. I. O. N. N. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Abre chave. Abre chave na outra linha. Configuração E sublinha. aqui eu referenciei as coisas aqui agora. Então, o que eu chamei lá em cima de Espaço. configuration, Sublinha. C. O. N. F. I. configuration, G. E. A. T. I. O. N. Espaço igual. aqui eu chamei de Espaço. agora igual, eu estou dizendo que ele é C. igual ao que está no construtor, que é configuration, O. N. F. I. G. E. A. T. I. O. N. Ponto e ponto e vírgula. Connection. Espaço. Connect E sublinha. o que eu chamei de C. O. N. N. E. C. connection T. I. O. N. Espaço. Igual. Espaço. vai ser igual a N. E. W. Espaço. new SQL. SQL C. O.
N, S, T, I, O, N, abre parênteses, sublinha, Essa classe é do pacote ADO.NET, né? abre sublinha, E aqui eu estou dizendo que a parêntese é igual C, a O, N, F, G, U, R, A, T, I, O, N, ponto, configuration.getSection. G, E, T, S, E, C, T, I, O, N, abre parênteses, aspas, Parênteses, o nome da chave que eu quero pegar no website, que é onde está a connection string. C, O, N, N, E, C, T, I, O, N, S, T, R, I, N, G, S, Connection strings. aspas, fecha parênteses, ponto, ponto value. V, A, E, U, E, fecha parênteses, Fecha ponto, parênteses, ponto em branco, em vírgula, branco, em branco, em branco, em branco, em branco, chave. fecha chave, Beleza. Então o nosso construtor está pronto. Tá? fecha chave, em branco, espaço, com configuração, fecha chave, em branco, fecha, em branco, fecha conexão igual new SQ, Então vamos ver por enquanto se está tudo certo. Ele vai buildar aqui, né? guia, saída guia selecionado 2 de 2, Deveria. Compilação beleza. Buildou. Que bom. Tá? O único ponto de atenção que tem aqui é que eu acho que eu nem preciso lá no construtor. Só fazendo uma melhoria, uma correção aqui, uma refatoração. Né? IDI, configuração igual new SQL conexão, configuração.get, Aqui eu preciso. e configuração, IDB conexão, e configuração, IDB conexão, Vamos deixar assim por hora, tá? Depois eu IDB, iria retirar aqui dentro do construtor esse IDB Connection, porque lá embaixo eu chamei ele de... Eu disse configuração igual a New SQL Connection. E Vou tirar logo, tá? Acho que não precisa. IDB privado public, Aqui no construtor, public product repository, Public Product Repository, IDB conexão, parêntese, IDB Connection, espaço Connection, acho que não precisa IDB disso. conexão, Por que não precisa? Porque para todos os efeitos, e configuração, só vou precisar desse I configuration. Fecha a chave. configuração igual, e Aliás, fecha parênteses, fecha parênteses, né? Abre chave. abre configuração igual configuração, Configuration é igual a configuration, underline configuration é igual a configuration, e aqui embaixo, sublinha, underline connection igual, connection new é igual a new SQ. SQL connection. Então eu não, eu fiz diferente, então por isso que eu removi de lá. Vamos ver se vai continuar usando. Compilação, Tudo certo por hora, tá? Agora a gente pode criar nosso primeiro método, que vai fazer um insert, né? Vamos fazer lá o insert na tabela, tá? Só que antes de fazer esse insert, eu vou dar um Ctrl Alt este data repository expandido 9 interface 10 de 3 11 de 16 product repository 3 11 de 16 nível 1 este item não dá. E dentro de 3 11 queries, faz também. vou criar uma nova classe aqui Em dentro. navegar, se mover, novo mobile, excluir, recortar, texto, novo mover, adição, navegar, no nosso suporte, public, biblioteca, machine, novo projeto classe, novo de classe, C, projeto classe, C, Eu vou chamar essa classe de Product PRODUCT, Query. QUERY, guia, produto, cozinha, na mesa, A query vai estar nessa classe, tá? Vocês vão ver como vai ser isso. public class, produto P, Essa classe vai ser uma classe estática, então aqui Public ele criou espaço. um public class, Public. vou botar public class, S, static 1, public, static, STATIC, class, já espaço tá C, espaço class, class. né? Então ficou public, espaço static, espaço class, product query, product query. abre chave, em branco, Aqui eu vou criar agora um método, P, public 1 de 2, public 1 de método público, estático, T, A, T, S, espaços, ponto C, teste de espaço, selecionado, em branco, P, selecionado, public static, em branco, P, public 9 de public, static, sim, public, static, espaço, espaço S, string, string 1 de 20, public, espaço, chamado insert. I, N, S, E, R, T, Insert espaço, igual, maior, Vamos usar aqui a arrow function, espaço, porque esse método aqui ele é um método que não vai ter mais de uma linha, né? Então eu posso espaço. fazer assim, tá? em branco, espaço, maior, em branco, Igual a maior, na outra linha, arroba, abre aspas, espaço, e digitar aqui dentro da minha query. espaço, Como é a minha query? IN, S, E, R, T, espaço, IN, T, O, espaço, Produto, P, O, D, U, C, T, T, U, D, O, R, espaço, P, O, D, U, T, O, abre parênteses, na tabela, e aqui sair preenchendo os campos, né? Vamos ver se a gente lembra dos campos. Qualquer coisa a gente volta lá no SQL Server, por isso que eu nem fechei ele, tá? O ID eu não preciso, né? Porque ele já vai preencher só, mas eu preciso do nome. N, O, M, E, Nome, espaço, vírgula, espaço, marca, M, A, R, C, A, vírgula,
espaço, vírgula, M, O, D, E, O, vírgula, vírgula, espaço, data criação. D, A, T, A, Vamos fazer o seguinte, bora melhorar essa aqui. insert, into, produto, abre parênteses, N, A, N, nome, barra em branco, abre parênteses, em branco, Insert, espaço, into, espaço, produto, arroba, em branco, abre arroba, public, parênteses, arroba, insert, espaço, arroba, espaço, arroba, A, I, N, S, E, T, S, I, E, T, O, S, P, E, O, D, U, T, O, abre parênteses, em branco, espaço, public, statics, arroba, insert, into, produto, public, espaço, maior, arroba, insert, arroba, espaço, arroba, as, I, arroba, insert, into, produto, em branco, espaço, abre parênteses, O, em branco, espaço, abre parênteses, fecha parênteses, O, em branco, abre parênteses, em branco, insert, espaço, into, espaço, produto, abre parênteses e vamos colocar o nome da coluna do jeito que tá lá, tá? Para poder garantir que vai dar tudo certo aqui. Primeira letra maiúscula em cada nome. Então é nome, O, M, E, vírgula, espaço, M, A, R, C, A, vírgula, espaço, M, O, D, E, O, vírgula, espaço, vírgula, data criação, C, A, T, A, C, R, A, C, A, O, vírgula, vírgula, espaço, D, A, T, data, A, alteração, E, D, E, R, A, C, A, O, fecha parênteses, espaço, velho, V, A, L, U, E, abre parênteses, E aqui como é que vai ser, tá, pessoal? Aqui vai ser o seguinte. Aqui a gente vai usar abre parênteses, value, abre em branco, o arroba e o nome de cada campo que a gente precisa preencher, sendo que os valores desses campos vão vir de uma classe que a gente vai criar já já, tá? Mas por enquanto vamos fazer assim. abre em branco, arroba, nome, N, O, M, E, vírgula, espaço, espaço, vírgula, espaço, arroba, arroba, marca, M, A, R, C, A, vírgula, espaço, arroba, M, O, D, E, O, vírgula, espaço, arroba, D, A, T, A, C, R, A, C, A, O, vírgula, espaço, arroba, D, A, T, A, alteração, E, D, E, R, A, C, A, O, O, em branco, fecha parênteses, em branco, Vamos fechar aspas para aspas, terminar aqui o método, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Tá? guia, saída, guia, Então como é que ficou nossa classe aqui os índices, do começo? os índices tem ponto collections, ponto generic, os índices tem ponto link, os índices tem ponto gradient, ponto tasks, em branco, namespace acessível, ponto api, ponto saredes, ponto repository, ponto keys, public static class product key, public static string insert igual maior, publish public static string insert igual maior, arroba insert, arroba, aspas, I, N, into, produto, abre parênteses, nome, N, vírgula, marca, vírgula, modelo, vírgula, data criacal, vírgula, data alteracal, fecha O, fecha parênteses, espaço, V, A, arroba, E, abre, value, fecha, valores, V, A, L, U, E, abre parênteses, E, abre parênteses, S, values, V, A, L, U, E, S, abre para, arroba, N, O, M, E, vírgula, spa, arroba, M, A, R, C, A, vírgula, spa, arroba, M, O, D, E, L, O, vírgula, spa, arroba, D, A, T, A, C, R, I, A, C, A, O, vírgula, spa, arroba, D, A, T, A, L, T, E, A, C, A, O, fecha para aspas, em ponto e arroba, em ponto e beleza, tudo certo. guia, saída, este item não dá product key ponto keys expandido 11 product key ponto keys product key ponto keys expandido product repository ponto vou voltar para a classe product repository guia, agora connection igual new SQL tá? com configuração connection fecha em branco depois do fecha-chave do construtor vamos criar um outro método aqui agora public onde espaço esse método ele vai ser um método async, né? Então vai ser public abstract onde async onde é o public tt onde quem é task onde fecha em branco public async tá em branco public a em branco sk em branco em public async task em branco selecionado public em branco em branco menor ele vai ser do tipo bool, né? Porque ele vai retornar um booleano para a gente saber se inseriu ou não bool public maior bool tá? em branco public async task menor bool maior em branco v async o nome desse método vai ser insert n s e t insert product insert product P, O, D, U, C, T. Tá? O que ele vai receber como parâmetro, né? Ele vai receber. Abre parênteses, teste de. Ele vai receber. É porque antes de eu criar esse método. Microsoft. Deixa eu fechar. Não salvar. Fechar aqui esse método. Eu vou precisar criar uma classe. Que vai ser uma classe que vai ter todos os campos da tabela que a gente criou antes. É meio que um mapeamento, é um espelho da tabela, tá? Então, para evitar que ele não compile aqui, por não existir a classe, eu vou expandir aqui. Eu fechei a classe, tá? Eu não salvei. Recolhido. Nível 3 Shared. Estou saindo da pasta repository e vou voltar para Shared. Nível 3 Shared expandir.
E dentro de Nível shell, 1 data repositório. Nível 3 Sarades. Pasta eu vou menu. criar uma outra Exibir pasta, adicionar, mover. Novo e nova pasta é. chamada domain, né? Que é domínio. D-O-M-A-I-N. D-O-M-A-I-N de navio. Nível. E dentro dessa pasta domain vão estar todas as classes que tem a ver com as tabelas do nosso banco de dados, tá? Pasta menu. Então dentro de domain, Exibir adição. adicionar, Novo supor aplicações. Biblioteca machine. Novo projeto classe. Novo em classe. nova Já classe, acessível. adicionar a classe. Tá? Vou chamar essa classe de product, P-E-O-O-R. P-E-O-D-U-C-T. enter. Guia. Os índices. Em branco. Na espaço. Public class. Abre public class product. Enter. Abre chave. Em branco. Essa classe, ela só vai ter campos, tá? Então P. vai ser Public. assim, Public. Espaço. string, Espaço. nome, N. M. E. Espaço. Abre chave. abre chave, get, G. Ponto e espaço. vírgula, espaço, S. set, C. Ponto e fecha. fecha a chave. Por que get set? Porque ela vai ser leitura e escrita, tá? Então eu posso ler o que está no banco de dados, na tabela, mas também posso gravar. Posso alterar esse campo aqui, tá? Public string nome gente. Sem branco. Public em branco. Em branco. Em branco. Public string nome gente. Sete. Em branco. Public string nome. Abre chave. Gente. Ponto e vir. Sete. Ponto e vir. MP. Espaço em branco. Public string nome gente. Sete. Em fecha espaço. Ponto e vir. Em branco. Na outra P. linha, Public onde pub espaço. String C. Public espaço. M. A. R. C. A. Espaço. mesma Abre coisa, chave. espaço, get, G. Ponto e vir espaço. espaço, S. set. C. Ponto e fecha chave. Na outra linha, Public pub espaço. String C. Pub espaço. Menor. modelo. M. O. D. E. O. Espaço. Abre chave. G. Ponto espaço. S. T. Ponto. Fecha chave. Só um detalhe aqui. Public string modelo gente. Sete ponto. Fecha em branco. Fecha ponto. Fecha chave. Ponto e VP. U. B. E. C. Espaço. Public, S. T. espaço, R. I. N. G. Espaço. M. O. D. E. O. modelo, Espaço. Abre chave. Espaço. G. E. T. Ponto. abre chave, get, Espaço. S. Espaço. Ponto. Ponto e vírgula. Espaço. S. espaço, E. set, T. Ponto. Espaço. Fecha chave. fecha a chave. Agora o porém aqui é o seguinte. O nosso campo modelo, ele é opcional, tá? Então eu preciso dizer aqui na classe do C# que esse campo ele é do tipo nullable, como a gente chama. Ou seja, ele aceita nulo, tá? Espaço. Public. P. U. B. E. C. Como é que eu faço isso? A gente chega no tipo da propriedade, né? Espaço. S. T. R. I. N. G. Espaço. Era tipo string. Espaço. Depois da palavra string eu coloco interrogação. G. Espaço. G. Interrogação. Espaço. P. Então fica U. public, B. espaço, L. I. C. Espaço. espaço, string, S. T. R. I. N. G. Interrogação. interrogação, espaço, M. o nome da propriedade, que é O. modelo. D. E. O. Espaço. O resto é igual, espaço get, ponto e vírgula, espaço set, ponto e vírgula, Fecha chave. Em branco. fecha a chave. Enter, P. Public. Espaço. date time, Date time 1 de 3. Date time 1 de date time, data, Date. C. criação. Date 2 de date. C. R. A. C. A. O. Data cria cal. Espaço. Em O. Em branco. Espaço. Abre chave. Gente 1. F. Ponto. Espaço. S. Ponto. Fecha. Set. Fecha a chave. Ponto e vírgula. Public fecha a date chave. time data cria cal. Gente. Sete. Em branco. P. Public. Net pip style. B. P. Public date time build. Build select em branco. Public espaço. Date time, Date time 1. Public date time. data, Date 2 de 9. Espaço. Date 2 da espaço, data, tudo junto, né? Alteração. Ele. R. A. O. Espaço. Abre chave. G. Ponto. S. Ponto. Fecha. Set. Public date time data altera cal. G. Sete. Guia. Saída guia selecionado 2 de 2. Teste editor edição. Tá viu? Dando Gui. normal, então beleza. Agora eu posso Nível voltar 3. lá pra... Nível 3 Sarades expandir. Nível 1 database ou complicado no barrinho recolhido no repositório. Expandido. Nível 3 product repository. Guia. Product Os repository. índices. Chegar aqui no fim do método aqui do construtor, né? Connection. Em branco. Connection igual new SQ. Fecha em branco. Microsoft não salvar botão Alt. Connection strings. Guia. Nível 5 produto. Guia. Nível 1 Chris. Nível 5 product repository. Guia. Os índices. Configurar connection igual. Em branco. Fecha chave. Em branco. P. Public espaço. O método agora sim. Public. Async 2 de public. Async. Task 1 menor. Menor aqui do tipo B. O1 de public assim. OL, Maior. Em branco. SV assim. maior, de três. espaço, e vou chamar esse método de I. insert. N. S. E. R. T. Product. P. R. O. D. U. C. T. Abre parênteses. Abre parênteses, e o que vai vir dentro do parâmetro? O objeto product que a gente criou agora há pouco. P. Paralelo R. O. Product repository 1 de product repository. Abre P. Eu só coloquei product, então ele não completou, porque o using aqui no namespace do domain não está aqui. Então eu vou chegar em cima da palavra product P. e dar um Ctrl+. Os índices acessível. Sarades. Domain. Guia. Beleza. Fecha parênteses. Pra mim, Em branco. product, espaço,
vou chamar de product minúsculo. Produto. Nome de parâmetro a gente sempre coloca a primeira letra minúscula, tá? É por isso que a gente colocou aqui o objeto product com P maiúsculo, espaço, e chamamos ele de product com P minúsculo, para a gente conseguir se referir a esse objeto dentro do método. T. Em branco. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Abre chave. 7. Publique em branco. Publique. Espaço. Publique. Abre chave. Fecha chave. Em branco. Publique assim que task menor ou maior insert em product. Espaço. Publique assim P. Publique assim fecha parênteses. Espaço. Abre chave em branco. E aqui dentro, o que vai acontecer agora? Eu vou escrever um comando aqui, utilizando o Dapper, né? Que vai permitir que eu faça a inserção, né? Como é que vai funcionar isso, então? Vamos criar uma variável aqui. Var espaço. Var insert. N, S, E, R, T. T, E, N, I. Vamos chamar de query. Var espaço Q, query. U, R, E, U, Q, U, E, R, Y espaço. Igual a await. Assim que await um de var query. Por que await? Porque a gente criou um método assíncrono, né? Que começa com async task. Então eu preciso dizer que ele é await para que eu consiga ter uma resposta dessa chamada também do tipo assíncrona, tá? Então, espaço em branco. await, underline, configuração connection. O que é esse connection? N, em branco, N. É Em branco. aquela inserção, aquela injeção de dependência que a gente fez lá no começo da classe. Private, read only, IDB connection, espaço, underline connection. N, é isso aqui. Em branco. Ponto. Com beijinho traz aqui. Eu vou chamar aqui de... Vou usar o método ponto query. Ponto. Com beijinho traz aqui de 14. U, E, R, Y. E, U. Ponto. Com beijinho. Equals 1 de 14. C, U, C, E. Assim. S, Y. N, C. Execute assim. Ponto. Using Dapper. Painel guia. Pronto. Tudo que vem agora é Dapper, tá? Eu chamei o método execute async, tá? Porque ele vai executar uma query. C, em branco. Uma query que vai ser um insert, né? Que eu não preciso ter eu não preciso ter retorno de linha aqui, tá? Eu não preciso, ele não precisa retornar dados para mim. Então por isso que é o execute async, tá? Por que async? Porque eu usei o wait, né? Await, então ele é assíncrono, então não é assim, não é só execute. Existe também só o método execute, mas ele é síncrono. Como eu utilizei o assíncrono, então ele é execute async. Tá? C, em branco. Abre parênteses. E agora vai vir a minha query. Fecha para em branco. A minha query podia ficar aqui dentro de aspas. Abre aspas, insert, beleza. Só que ficaria muito feio. Foi por isso que a gente criou aquela classe estática dentro de queries chamada product query. E dentro dela um método estático que tem um insert. E a gente vai usar ele aqui agora. Abre parênteses em branco. Abre parênteses. Vamos colocar aqui. Paralelo 1 produto 1 de 4. U, E, R, Y. Eu acho que eu preciso colocar o namespace aqui, né? Então, os índice acessível .api.sarades.repository.queries. Em branco. Insert 2 de var T. Insert em branco. Vírgula. Produto 1 espaço. E agora eu vou criar aqui, ó, new 1 de 20, new 1 de espaço, object 350. Vou dar aqui um enter para poder deixar mais compreensível. Abre chave. Em branco. O que vai vir aqui agora dentro da chave? Dentro desse new, que é um objeto anônimo. Abre chave, em branco. Abre chave. Vai vir os parâmetros da... Lembra que o insert, ele espera lá o values, né? Arroba nome, arroba marca, arroba modelo, arroba data criação, arroba data alteração. Vai vir tudo aqui agora dentro desse new, abre chave. E onde é que está esses valores? Tudo dentro do objeto product que a gente criou agora há pouco. Então vai ser product, que eu chamei de product em P minúsculo dentro do método. Async 1R. Ó. Aí aqui eu posso colocar... Static 2B. Var query igual a white MT. Object. Espaço. New. Object em branco. Espaço. Só tirar essa objeto que ele colocou. New. Espaço. Abre chave. P. Em branco. R. 1 de 9. Produto. Outro nome, beleza. Em branco. Tem que ser na ordem que está lá a sequência do values, tá? M. Em branco. Vírgula. Na outra linha, para ficar mais bonito. Produto, nome 8, de 9, marca 1 de 9, produto, vírgula. Vírgula, enter. Produto, ponto, marca, menor, teste, ponto, marca 1 de 9, modelo 1 de 1, produto, vírgula. Espaço,
P. Product. Product 1 de 5. Produto modelos. Ponto. Data alter cal. Data criar cal. Produto. Data Ó. criação. Entrar. Vírgula. Veja que ele já vai completando pra gente aqui, pra ajudar, né? Beleza. Aqui agora eu vou fazer o quê? Produto em branco. P. O. Produto. Ponto. Data alter. Produto. Ó. Em branco. Na outra Em branco. linha, Produto em branco. Em branco. Fecha Em branco. chave. Em branco. Fecha chave. na Fecha outra chave. linha, fecha Fecha em branco. parênteses, Fecha parênteses. Ponto e vírgula. ponto e vírgula. E aqui no final, bom, eu vou criar uma condição aqui, né, para saber se eu vou retornar true ou false, né? Ele só vai retornar true se for sucesso na inserção, né? Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer o seguinte: if E um espaço. Abre parênteses. query, Crie 1 de 500. Teste editor edição e crie. né? Entra, fecha parênteses. Entra, fecha em branco. Fecha r. Em branco. E crie. Y. Em branco. Espaço. Igual. Espaço. De teste que é true 1 de em branco. Tá? Esse execute assim que retorna isso pra gente, tá? Em branco. Se for True. igual a true, Em branco. Fecha parênteses. Fecha parênteses, abre Abre chave. return, Retorno. Espaço. True. True 1 de 9. Em branco. return espaço, RETURN espaço, TUR, Em branco. TRUR, R. true, Em branco. Ponto e vírgula. Fecha chave. Eu não preciso nem fazer o caso contrário, porque o caso contrário sempre é true, né? Sempre é falso, né? Mas vamos fazer só para ficar. Em branco. Caso contrário, eu não preciso nem colocar o else aqui, Em né? branco. Ele vai ser true se o resultado lá da query for true. Em branco. Retorno. Em branco. Caso contrário, eu não vou nem colocar, eu vou colocar só um Retorno. Espaço. Teste de falso 1 de retorno. Em branco. Ponto e ponto e vírgula. Por quê? Porque esse return falso aqui ficou fora da minha condição, né? Sempre que der erro ele não me retornar true, ele sempre vai retornar falso. Então já é o padrão aqui do método. fecha chave. Fecha chave. Fecha em branco. Vamos ver se vai buildar. Guia. Saída de pronto. Opa, deu erro, é normal. No terminal exibir de. Eu vou aqui. Bom, tem várias formas. Eu posso usar o atalho, tá? Que eu vou mostrar aqui. Ou também eu posso usar o. Eu posso ver os erros aqui no menu correspondente. Arquivo de- Alt, seta para a direita até Exibir. exibir. E descer até janela de erros. Modo de janela, pesquisa, janela de definição, pesquisa, lista de saída, lista de erros, Ou lista de erros. guia. Entra. Estão aqui os erros. CS0019. O operador igual não pode ser aplicado alterados dos tipos int igual e tem de dado selecionado onde guia. Abre parênteses. Crie. Eu fiz uma cagadazinha aqui, né? Eu cometi um errozinho aqui de sintaxe, tá? Igual. Crie. Sempre que eu vou fazer uma comparação com algo que me retorna true ou false, eu não preciso dizer que é igual a true. Eu só posso colocar. Abre Eu parênteses. preciso colocar if, espaço, Crie. parêntese, Abre query, y espaço. Igual true em branco. Y em branco. Fecha e parênteses. automaticamente ele já vai entender aqui que é true, tá? E crie. Então I ficou F espaço. Abre parênteses. query, Y. que é a minha variável lá que insere as coisas. Fecha parênteses. Em branco. Fecha parênteses e o resto permanece. Vamos ver se vai agora. Falha na arquivo de exibir. Ainda tem erro. Modo de janela, pesquisador, lista de saída, lista de erros, RCTRL mais WI. Guia. O atalho é Pronto. controlado, né? CS0029. Não é possível converter implicitamente tipo int igual item de dados. Guia. Product repository.cs guia selecionado 1 de 5. Abre parênteses. Crie. Fecha parênteses. Crie. Detalhe aqui, ó. Eu falei que o execute assim que retornava true ou false. Na verdade, não, tá? Ele retorna um int. I. Abre parênteses. Crie. Ele retorna um int. Ou seja, se ele conseguiu inserir, ele retorna 1. Caso contrário, ele retorna 0. Então, vamos alterar esse if. Abre parênteses. Crie. Fecha parênteses em branco. Y em branco. Espaço. For Maior, espaço, zero, fecha parêntese, então ele vai retornar true. Caso contrário, false. Compi- Agora buildou, era só isso, tá? Erro meu, tá? O execute assim que retorna 0 ou 1, tá? Ou qualquer outro número, né, que não seja 0, que não seja 1 em caso de falha. Então, eu tô dizendo que se ele for maior do que 0, ele entende que inseriu, então deu certo. Caso contrário, Retorno. a gente não faz nada e ele já vai chamar aqui o return False. false aqui do método. Então a gente já tem um método de inserção criado, tá bom? Que maravilha. Beleza? Eu acho que só ficou faltando uma coisinha aqui dentro do construtor. Deixa eu botar pra lá. Configura connection igual new SQL connection, configuração.gtsection, connection strings, ponto value. Connection ponto e vir em branco. Dentro aqui do E publique construtor, product repository.
public product E repository. configuração. Dentro aqui da Abrir a chave, configuração igual a configuração. eu disse que underline configuration é igual a Connection, configuration. sublinha. E underline connection é igual a new SQL connection. Em ponto e vírgula. Passei ali a string de Em branco. conexão. Mas faltou uma linha aqui a mais que é importantíssima, que é abrir o nosso banco de dados. Abrir a conexão com o nosso banco de dados, né? Se a gente não abrir a conexão, a gente não consegue fazer nada nele. Então eu preciso aqui colocar o Connection 2. Teste editor. connection. Connection. Open 1 de 40. Open 1 de sublinha em branco. Connection igual new é connection.open. N. Em branco. Abre com fecha. Fecha parênteses, Ponto e vírgula. Dia. Compilação de. Acessível. Connection.op. Dia. Conexão e agora está tudo certo com o método que vai inserir um registro novo na tabela produto, tá? Eu vou encerrar essa aula por aqui para não ficar mais longa do que ela ficou, para vocês também não conseguirem absorver isso aqui com sucesso, né? Para conseguirem absorver. E na próxima aula a gente continua criando depois aí agora a classe que vai se conectar com esse repositório, tá? Para fazer toda a lógica de negócio. Porque essa classe aqui de repositório, esse método de inserção, a função dele é apenas inserir um dado. Mas qualquer tratativa de negócio, sei lá, que a gente precise colocar ali na hora de criar um produto, Pronto. tá? Verificar o nome, se está em branco ou não, verificar se a data de criação está correta, ou até pegar a data automaticamente do sistema. Essas coisas a gente não faz aqui. A gente faz na regra de negócio, que a gente chama de use case, né? Que é o caso de uso. Vai ter um caso de uso aqui chamado Product Use Case, tá? Uma classe que vai ficar dentro de Feature, que a gente vai fazer na próxima aula, que vai estar utilizando esse método que a gente criou aqui para inserir, tá bom? Até lá.